Olá, queridos, boa noite. Estamos na nossa live já, somente aguardando alguns que ainda vão entrar, não é? Mas vai ser uma satisfação estar aqui com você, conversando mais um pouco sobre qual seja a verdadeira religião. Enquanto aguardamos os demais, quero lembrar a você de nos escrever, de nos seguir na nossa página, no Facebook, Eliezer Serra Braga, e também lá no nosso canal no YouTube, canal Shalom Leamim. Shalom, paz, Leamim, para os povos, paz para os povos. No nosso canal Shalom Leamim você poderá ver as nossas lives, seguir algumas sequências como esta, por exemplo, desse tema, qual seria a verdadeira religião. Já estamos no terceira live a respeito deste assunto. E há outros ali temas que você pode também ouvir, assistir, mandar seus comentários e sugestões, talvez, ou perguntar coisas que você gostaria que fossem abordadas, ou até fazer questões sobre o tema que nós estaríamos falando em cada live, mandando-nos suas questões ou afirmações, oposições, opiniões, através também do nosso e-mail. Nosso e-mail, shalomleamimoficial@gmail.com. Por ali você pode se comunicar conosco, pode também questionar sobre temas e falas que tenhamos trazido aqui, trazer suas opiniões, sugerir temas e títulos que você entende que seria interessante de serem abordados, não é? Em lives como essa. Estamos também nessas lives lançando o Instituto Shalom Leamim, estudos bíblicos no seu contexto, ou facilidades, ferramentas que facilitem a interpretação bíblica. E você pode nos acompanhar nos cursos que vamos lançar. Vamos lançar cursos de hermenêutica básica, prática, lançar cursos de estudos do Novo Testamento no contexto cultural. Vamos lançar matérias que vão ajudar você a entender o aspecto literário da Bíblia, como a Bíblia foi composta, foi montada, como foram escolhidos os livros, quem eram os autores bíblicos, como pensavam, como era a escrita de títulos como esses da Bíblia, não é? Que entraram para a nossa Bíblia, como foram compostas as cartas apostólicas, quais as bases desta composição. Todos esses são temas interessantes que nós pretendemos trazer aqui em cursos de extensão, cursos complementares, cursos de aperfeiçoamento de conhecimento, cursos de pós-graduação, dependendo da formação dos alunos que venhamos a ter nas nossas turmas. Todos os cursos serão online e queremos convidar você a participar desse projeto conosco, porque o nosso objetivo é repartir com aqueles que estejam interessados, que sejam obreiros, pastores, teólogos, pensadores, pesquisadores, a debater com você e trazer ao seu conhecimento artigos, temas, pesquisas e descobertas mais modernas possíveis sobre as questões que envolvem a Bíblia. Então, nós vamos trazer aqui artigos sobre a arqueologia bíblica, sobre a literatura, sobre as descobertas textuais e o que elas implicam para o conhecimento do universo, do mundo bíblico. Ok? Então, estamos trabalhando nesse projeto, estamos lançando esse projeto e queremos convidar você a participar conosco deste projeto, que também tem um viés missionário. Sabemos que há no mundo muitos povos que falam português, como nós. Português é um dos idiomas mais falados no mundo da atualidade. Temos alguns países da África, Ásia e China que ainda se usa o idioma português igual ao nosso. E queremos levar essas ferramentas de pesquisa e de conhecimento para esses povos, para esse público que está nesses países mais distantes, às vezes em condições precárias, também aqui mesmo entre as populações brasileiras, das igrejas, e a população em geral cristã, que tenha interesse em conhecer mais profundamente as ferramentas de pesquisas bíblicas e as modernidades em termos de descobertas a partir das oportunidades que o Espírito Santo tem nos dado de conhecer, de ampliar o conhecimento, de estudar com pessoas que tenham um conhecimento profundo
e nós possamos colocar isso à disposição de todos. Temos aí presentes conosco a Regina, temos o Sartori, José Sartori, muito bem-vindo. A Sandra está conosco também, Davi, e são todos muito bem-vindos. Prazer que vocês estejam aqui conosco. Estamos só aguardando uns minutinhos para retomar o nosso tema, que estamos desenvolvendo nas últimas 3 lives, 2 anteriores e a de hoje, sobre qual seria a verdadeira religião. Quero repetir aqui para todos que estão nos ouvindo, que não pretendemos ser a última bolacha do pacote. Não temos razão em tudo, não estamos aqui trazendo a última palavra em verdades bíblicas, estamos apenas trazendo alguns assuntos interessantes para que você também possa ter acesso a algumas informações privilegiadas, sim, que está no mundo da pesquisa, que ainda estão à disposição de poucos, e também trazer para você, nosso seguidor, pode nos seguir ali pelo canal no YouTube, canal Shalom Leamim, ali estão as nossas lives gravadas, você pode assisti-las lá numa sequência como te interessar. E nós queremos trazer aqui para o debate, para o diálogo, com aqueles que queiram nos acompanhar, a forma mais adequada, menos política e menos ateísta, de abordar as mesmas ferramentas, as mesmas descobertas científicas, as mesmas evidências a respeito dos textos bíblicos, que alguns estão usando para deturpar o conhecimento, para tentar enfraquecer, usar esses argumentos para enfraquecer o respeito que se deve ter pela Bíblia, para mostrar que essas mesmas descobertas, esses mesmos argumentos, essas mesmas ferramentas de pesquisa científica, na verdade, servem mais para reforçar o conhecimento bíblico, para atestar que a Bíblia é um livro de profunda sabedoria que deve ser respeitado. Costumo dizer nas minhas aulas que, mesmo que se provasse, o que não é possível, mas mesmo que se provasse a inexistência de Deus ou a inexistência da divindade, conforme a proposta bíblica, mesmo que se aqui alguém consiga dizer Deus não existe e de alguma forma provar isso, o que não é possível, como também não é possível provar a existência de Deus, a existência de Deus é uma questão de fé, ainda assim nós temos uma Bíblia. Nós temos uma Bíblia que nos foi deixada para ler, uma literatura muito antiga, das mais antigas, que coleta tradições e narrativas de muitos povos antigos, mais antigos ainda, e faz uma reelaboração de muitos contos e narrativas, como é o caso do dilúvio, por exemplo, de uma forma adequada a uma visão monoteísta de um Deus todo-poderoso, invisível, que está por trás de todos os eventos. E quando nós descobrimos como a Bíblia, os autores bíblicos elaboraram e reelaboraram essas narrativas, tradições, contos antigos, épicos, e como colocaram dentro de uma visão monoteísta, como a que é apresentada na Bíblia, nós percebemos que há muita sabedoria nos autores, no conjunto de toda a obra bíblica e na sabedoria que ela apresenta. Mesmo que nós lêssemos a Bíblia não interessados em compreender Deus, mas em compreender principalmente os princípios expostos na Bíblia, nós já estaríamos enriquecendo a nossa cultura, a nossa sociedade e a humanidade. Tive professores que não acreditam em Deus, mas seguem as regras da Bíblia, acreditam na Bíblia, creem que os seus princípios são verdadeiros e devem ser correspondidos. É nesta temática que nós queremos trabalhar com você, para mostrar como a Bíblia é importante para o nosso conhecimento. Dizer que a Bíblia é um livro ultrapassado, ou um livro que não se deve praticar, ou que os seus princípios não se aplicam ao nosso dia, hoje, cientificamente, posso afirmar a vocês, é um sinal de ignorância. Existem muitos críticos que nunca leram, que não conhecem. Mas aqui contém tudo o que você precisa saber para construir uma vida adequada, uma vida de sucesso em tudo o que você pretende fazer. Então, você acompanhe estas leituras que estamos aqui fazendo e também os estudos. Tenho certeza que você será enriquecido. E se você tiver uma pergunta, se você tiver alguma questão que você gostaria de apresentar durante essa live, eu quero que você escreva. Pode escrever aí na tela da sua live mesmo,
O Marcos está aqui conosco, nosso diretor de tecnologia, e ele vai ajudar você a passar as perguntas e vamos procurar debatê-las aqui. Se não for possível aqui, vamos incluí-la em algum assunto ou em algum tema. Se não for possível responder hoje, vamos responder em algum momento, não é? Pelas lives ou para você diretamente por um e-mail. Então você pode também nos escrever pelo e-mail e nós vamos procurar atender você, ok? Então não se esqueça, Instituto Shalom Leamin, nosso objetivo é passar para você ferramentas que facilitem a sua interpretação dos textos bíblicos, enriqueçam o seu conhecimento básico para que você possa, ao ler textos bíblicos, aumentar o seu conhecimento e se aproximar mais adequadamente da verdadeira interpretação, ou pelo menos o máximo possível da interpretação do que os textos bíblicos querem nos dizer, ok? Vamos agora ao nosso tema desses dias. Qual seria a verdadeira religião? Parece ser um tema espinhoso, complicado, parece ser um tema, segundo a ideia comum, tendencioso, não é? Aparentemente aqui, vamos valorizar isso, desvalorizar aquilo, vamos crer nisso e descrer daquilo. Obviamente, talvez você que está nos assistindo vai esperar que eu defenda o cristianismo, não é verdade? Mas não é esse o nosso objetivo. Nós queremos debater aqui sobre qual seria a verdadeira religião de um aspecto genérico e humanista, porque toda a humanidade, conhecida até hoje, nas descobertas da antropologia, nas descobertas arqueológicas sobre os povos antigos, até os nossos dias, a grande minoria de toda a história da humanidade tendeu para o ateísmo, com muito insucesso. O ateísmo nunca foi algo que realmente se estabeleceu, a não ser em algumas culturas modernistas, depois aí do advento do comunismo, que tentaram estabelecer sociedades 100% ateístas, que não acreditam em coisas espirituais ou no divino. Mas isso nunca foi verdadeiro. Num dos países mais comunistas e ateístas do mundo de hoje, está instalada uma das maiores igrejas do mundo. E ali há muitas pessoas que acreditam nas coisas de Deus. Então, não podemos, com isto, já podemos dizer que não podemos desassociar o ser humano do aspecto religioso. O ser humano é essencialmente um ser religioso. A sua racionalidade, que o difere de todos os demais animais, a única coisa que difere o ser humano dos outros animais é a sua racionalidade, a sua razão, a sua inteligência e, por ela, a sua fala, a sua comunicação racional e inteligente, não é? Isso difere o ser humano de tudo mais. Em todos os aspectos do nosso corpo, da nossa alma até, somos animais, temos processos químicos que nos levam, nos impulsionam a determinados comportamentos, temos processos químicos que geram a raiva, que geram amor, que geram tudo químico, alma. Os animais também podem ter aí algum instinto químico, uma alma e um corpo, como o nosso, que depois de falecido, morto, volta para o pó, se dissolve, se transforma de novo em sais minerais, como que estão na terra, não é verdade? Se você come alface, se você come tomate, se você come qualquer coisa que você coma dos frutos da terra, você está trazendo para dentro de si os sais minerais que estão aí na terra. Eles alimentam este corpo que é feito do mesmo material. E eles te fazem crescer. E perecem, como os animais, as árvores e outras coisas. Então, fora isso, o que difere o ser humano? A sua razão, a sua inteligência, que estávamos dizendo semana passada, que segundo a proposta bíblica, o ser humano, como um animal qualquer que existia aí, criado pela divindade, recebeu em si o sopro da vida, o fôlego do espírito, o ruach, que é o sopro divino. Ali, neste contexto, neste momento, sim, recebendo a imagem e semelhança de Deus. Nós vemos também na proposta bíblica dos capítulos 1, 2 e 3 de Gênesis, que há ali nesse conto da criação a fusão de duas tradições. A tradição agrária de um povo sedentário que plantava, que colhia, que tinha uma vida estática e fazia também as suas oferendas religiosas de hortaliças e plantas que colhiam da terra. Então ali forneciam os frutos da terra como suas ofertas, seus dízimos, pedindo a graça e a bênção das divindades, ou do ser divino, ou do Criador, para abençoar a terra, a chuva no tempo certo, etc, etc.
E também vemos que ali também há uma tradição pastoril, de povos nômades, que viajavam com seus rebanhos, que não tinham uma vida estática, sedentária, mas mudavam de tempos em tempos, acompanhando as estações. Ali há um outro tipo de proposta e um outro tipo de prática religiosa em que o ser humano tirava dos seus rebanhos aquilo que era sacrificado à divindade como oferenda, como oferta, que era o sangue dos animais. Então, neste contexto já de Gênesis 1 e 2, nós encontramos essas duas noções. E essas duas noções de construção, de criação, de surgimento dos primeiros seres humanos inteligentes, o Homo sapiens, é que surgem duas narrativas que são fundidas na Bíblia para explicar de uma forma monoteísta, aí, segundo a Bíblia, de onde surgimos, como fomos estabelecidos nesta terra e para quê, não é verdade? Então, nós estamos hoje começando a discutir qual é a proposta bíblica para a religião. Já dissemos que o ser humano tem em si três coisas importantes. Primeiramente, todo ser humano em toda a história tem uma noção da ética que se deve aplicar nas relações sociais. Como devemos nos comportar em relação ao próximo? Olha só que interessante. Esses dias estava ouvindo um cientista, Pondé, falando sobre a questão ética e a questão do divino. Se nós abandonamos as coisas divinas, a crença nas coisas divinas, que são um certo respaldo, um certo limitador para o nosso comportamento, entramos na questão ética. Você, mesmo que não creia em Deus, vai entender comigo que existe um código moral, existe uma ética que o ser humano deve seguir. Nós não podemos acreditar numa sociedade que as pessoas possam fazer o que querem, o que bem entendem. A lei do mais forte sobre o mais fraco, matar, destruir, assassinar seu próximo. Tem que haver um limite para isso, tem que haver um policiamento para que essa sociedade não seja destruída. O ser humano não pode fazer o que quer, não pode fazer o que quer em relação ao seu próximo, porque ele poderá destruir a sua sociedade e a si mesmo consequentemente. Então existe uma ética que envolve o relacionamento humano, o relacionamento com o próximo, e parece, quando nós entramos neste campo da filosofia e das pesquisas humanistas, nós começamos a perceber que há algo de especial por trás deste código. Parece-me que quando o ser humano faz alguma coisa que começa a quebrar o conjunto de códigos éticos que nós devemos seguir em relação aos demais da sociedade, algo começa a acontecer de errado que se volta contra o ser humano. Existe um dilema ético. Eu não creio em Deus, mas eu tenho que seguir umas regras sob pena de ver a minha sociedade sendo destruída e, consequentemente, eu mesmo ser destruído. Isso tem uma força divina. Esse código moral tem uma força divina. Todo mundo sabe que não dá para quebrar essa regra. Porém, quem as estabeleceu? Como elas são vigiadas? Qual é o policiamento que se faz para que a ação errada em relação a um conjunto de regras morais e éticas produza uma reação contrária de punição, de cerceamento, que venha ou da sociedade ou de uma força especial que vigia todos os movimentos da Terra. Então, se desprezamos Deus, raspamos nessa questão da ética. De onde veio isso? Como isso surgiu no coração do ser humano? O que fez o ser humano entender que ele precisa seguir esse modelo? Os animais não seguem um modelo ético, eles praticam a sua existência e não há nada de errado com eles. Eles nascem, crescem, se reproduzem, morrem, são comidos, comem, e a natureza se equilibra sozinha. Porém, o ser humano tem o poder de edificar, construir, melhorar a terra, aproveitar melhor os seus recursos, mas também tem o poder de destruir. O ser humano é o único ser que tem este poder, de melhorar o seu espaço, o seu ambiente, o seu universo, e até de destruí-lo e consequente a si mesmo. Os animais não fazem isso. Os animais são uma consequência dos movimentos da natureza. Eles são conduzidos naturalmente. O ser humano muda a condução natural das coisas. A Bíblia chama isso de autoridade, de governo. Diz a Bíblia que ao criar o ser humano, o ser divino, o Criador teria dito a ele que você tem autoridade sobre toda a terra para cultivar, julgar, edificar,
melhorar ou destruir. O governo implica nesse poder, não é? Um segundo item que nós discutimos é o fato de que o ser humano tem em si uma consciência de dever religioso, de que tem de prestar contas a um ser criador. Isso também é um sentimento universal. Todo ser humano tem consciência de que algo está acontecendo ou acontece no ambiente espiritual, na dimensão da espiritualidade. De onde vim, para onde irei, há dúvidas, há uma satisfação a ser prestada. Quando eu sair desta vida, como eu vejo que acontece com todas as pessoas que vão envelhecendo, a quem darei uma satisfação? Para onde irei? Qual será a história depois? E surgiram muitas teorias. A teoria da reencarnação, a teoria egípcia que se praticava antigamente, de que aquele ser que morreria viria numa outra vida com todas as suas riquezas e levaria também consigo seus escravos. Tanto que nas pirâmides eram enterrados os faraós falecidos com seus bens, riquezas, família e até com seus escravos, que morriam, consequentemente, após serem lacrados dentro de uma pirâmide. Até comida era posta lá para a viagem de transição. Olha só, ninguém voltou de lá para cá para explicar o que aconteceu com este faraó e com todos que foram com ele. E os esqueletos foram encontrados ali. Significa que morreram ali. Significa também que, para a nossa dedução clara e óbvia, talvez esses corpos não tenham migrado para uma outra dimensão e ressuscitado ou coisa do gênero, porque estão ali, seus esqueletos. Então, há no ser humano uma consciência de que algo mais acontece para além desta vida. E há no ser humano a necessidade, a angústia, a busca por respostas a este respeito. E há também um terceiro item que é importante, que é o sentimento de culpa. Todo ser humano carrega consigo uma culpa de que está devendo alguma coisa ao ser superior. E isso se reflete nas crises. Por exemplo, a pandemia de Covid que está aí agora, muitas pessoas estão chorando, se desesperando, precisando tomar remédios para ansiedade, se suicidando. Há uma tensão nas casas, nas famílias, na sociedade. Será que esse negócio de juízo final é verdade mesmo? Será que nós estamos diante do fim do mundo? Será que está vindo aí uma praga do apocalipse? Estas falas, estas reações, algumas muito violentas, com suicídios, mortes, uma agressividade que está acontecendo nas relações humanas, que já se manifestou em outras pandemias pelo mundo, tentando culpar aquela sociedade ou esta sociedade, tentando dizer que é o pecado de alguém, mostra que o ser humano tem em si uma culpa que ele precisa resolver. Esses três aspectos, a questão ética, as leis que regem as relações, há incertezas quanto à nossa vida e de onde viemos e além dessa vida para onde iremos e que satisfações teremos que dar, com quem teremos que falar. E a questão da culpa são três fatores básicos para a questão do movimento religioso que o ser humano tenta provocar em volta de si. Ora, nós entendemos que se existe uma divindade, ela é única. Isso também é um pensamento universal. Embora se pense em muitos deuses, se pensa mais em entidades espirituais do que um ser criador. Ou pode-se até pensar em deuses, mas todas as civilizações sempre atribuíram um maior poder a um desses deuses do panteão em questão aí, conforme a cultura pesquisada. Sempre há um Deus maior, um Deus superior, um Deus que prevalece sobre os outros. Ou, conforme a cultura bíblica e até uma parte das culturas egípcias e semitas, há uma divindade que rege todo o mundo espiritual de seres também criados por esta mesma divindade, que é uma espécie de monoteísmo. Então, estamos aí diante do fato de que o ser humano tem em si uma consciência de coisas espirituais, natural, que o impulsiona a buscar respostas e, consequentemente, impulsiona também alguns a criarem respostas. Segundo uma revelação, segundo um espírito, segundo um discernimento, segundo um pensamento, ou até segundo interesses materiais, oportunismos, percepção de uma necessidade que gera a oportunidade de vender alguma coisa, ou até sob a pressão de uma
possível revelação, possível discernimento, um chamado espiritual, muitas pessoas vão na história da humanidade desenvolvendo religiões, estabelecendo seus sacerdotes, e não há, queridos, você que me escute, preste muita atenção nisso, me escuta. Não há na história da humanidade uma civilização, uma tribo, que tenha sido descoberta, que não tinha uma prática religiosa muito bem codificada enquanto cultura, tribo, nação ou povo. Todos os povos descobertos sempre tiveram sua busca religiosa. Está registrado nas suas peças arqueológicas, nos seus vasos, ou até aquelas civilizações que escrevem, tem lá suas tabuletas de argila, seus papiros, suas placas de couro ou de chapa de cobre, onde estão anotados ali seus hieroglifos, seus códigos e suas ações religiosas, seus cultos e suas formas. Todas as civilizações, entre aspas, usando uma palavra muito genérica, escreveram as suas bíblias, ou seja, os seus códigos religiosos. Mais importante ainda é observar que todos esses códigos, entre uns e outros, apresentam várias características e várias semelhanças que atendem àqueles três itens que eu falei para você agora há pouco. A busca por de onde vim, para onde irei, a necessidade de agradar a uma certa ética, a uma certa divindade para que eu possa receber a graça ou as bênçãos que me sejam necessárias, seja para a natureza, para a colheita, para o plantio, e a necessidade de aplacar a culpa, de resolver a dívida. Então, resolvendo a dívida, se fazem sacrifícios de animais, de pessoas, se faz a tortura, se faz o suplício, ao aplicar a dor a si mesmo, a negação do corpo ou a negação do prazer, o ajoelhar-se sobre milho, o caminhar daqui até ali, levando uma cruz ou fazendo alguma penitência. Isso não é uma característica do cristianismo. Isto é uma característica de todas as religiões. E que tem um apelo muito forte ao ser humano. Ou seja, religião, de uma forma bem apresentada, é um artigo fácil de vender, porque todos estão procurando comprar algo sobre isso. Por isso devemos ter muito cuidado com os apelos religiosos, porque o ser humano está muito preso a essa necessidade. Então, temos que raciocinar, não é? Temos uma inteligência. O Criador, veja-o como você queira, colocou nessa criatura chamada ser humano, homem e mulher, todos iguais, uma capacidade de fazer leituras sobre este mundo espiritual. Porém, tudo que fala de mundo espiritual ainda é uma questão de fé. Temos que ter fé. Por causa disso, se cremos numa divindade à qual deveremos dar contas, temos que crer que estamos crendo na divindade correta e que o nosso culto seja correto, não é verdade? Porque se o nosso culto for errado, então nós teremos um problema sério para resolver. Porque religião não é uma coisa que tenha retorno. Religião parece-me que não é uma coisa que você possa voltar atrás e resolver. Você só vai para frente. Então, queridos, tudo isso incomoda a humanidade. Tudo isso causa no ser humano um certo pânico. Em tempos de pandemia, a tendência de algumas histórias no passado foi culpar sociedades inteiras, matar pessoas, tribos inteiras, nações, porque acreditava-se que o problema da pandemia vinha de um juízo divino através da prática de alguma coisa de um povo qualquer. E matou-se pessoas por causa da gripe espanhola, por exemplo, culpando os judeus, não é? Em outras épocas. Em outras pandemias se fez a mesma coisa. Culpou-se uma família, culpou-se uma pessoa. Na Bíblia nós encontramos que algumas pragas foram levantadas contra o povo de Israel no deserto porque uma família, uma pessoa de uma família pecou segundo as leis e as regras desta civilização, e desta cultura, deste povo, e então atraiu maldição sobre si. E isso, muitas vezes, passou pelo juízo humano. Quantas injustiças não se praticou em nome de Deus? Não é verdade? Na história da humanidade está cheio de ocasiões, relatos de horrores, de injustiças, de mentiras, de precipitações que se lançou sobre determinadas pessoas, famílias e tribos, causando-lhes muito mal em nome de Deus ou em nome de buscar a cura ou o perdão ou o esfriamento de uma determinada
pendência, talvez, espiritual, às vezes fazendo isso sem nenhum conhecimento. Quanto mais criar códigos religiosos, não é verdade? No meio de todo este cenário, no meio de todas essas pressões sociais, psicossociais, emocionais, dentro de um inúmero, um volume muito grande de sensibilidades humanas, é que surgem as crenças religiosas. Então nós temos aí muitas práticas, até interessantes, se não trágicas, não é? De comportamentos que se pratica para supostamente alcançar o favor divino, enfim, não vamos entrar aqui nesse detalhe. Mas nós encontramos também coisas assim, até mesmo na Bíblia. Nós encontramos lá o absurdo de Jefté oferecer à divindade o sacrifício da sua filha se ele fosse vencedor na guerra. Acidentalmente, precipitadamente, fez um voto, e quando obrigatoriamente sua divindade, neste caso bíblica, porque ele havia feito um pacto, um voto, e de fato a filha de Jefté foi sacrificada. Obviamente isso é um absurdo, até mesmo para a Bíblia. A Bíblia diz que não se deve sacrificar o próximo aos deuses, os filhos ou quem quer que seja. E depois, mais para frente, durante as nossas aulas, no próprio Instituto Bíblico Shalom Leamin, vamos te ajudar a interpretar alguns eventos bíblicos que parecem estar em contradição com os próprios mandamentos e foram praticados pelos israelitas. Por que um israelita como Jefté praticou o sacrifício da sua filha, se os mandamentos de Israel dizem que não se deve fazê-lo? São questões importantes que nós vamos responder a você durante os nossos cursos, palestras. Por isso digo para você, inscreva-nos, entre em contato, siga-nos no nosso canal no YouTube ou no Facebook, shalomleamin@gmail.com, shalomleaminoficial@gmail.com, ou no nosso canal Shalom Leamin no YouTube. Há temas muito interessantes que vamos desenvolver durante as nossas conferências. Pois bem, quando nós vamos para a Bíblia e começamos a ler a Bíblia desta perspectiva, o humano e seus conflitos, o humano e suas lutas, e suas dúvidas, e suas buscas, e o desenvolvimento do tema bíblico sobre religião, vamos encontrar muitas coisas interessantes ao olhar dessa perspectiva. Semana passada estava falando para você como a Bíblia descreve, ou como os autores bíblicos, editores bíblicos, fundem narrativas, tradições antigas, que não são exclusividades de Israel e nem da Bíblia. Algumas dessas noções já estavam registradas em povos, outros povos tinham registros, dos quais os autores bíblicos eram conhecedores, se apropriaram e reelaboraram essas tradições com uma perspectiva monoteísta, do Deus único. Explicaram melhor, na minha opinião particular, na minha opinião simplória, não de última bolacha do pacote, como eu sempre digo para vocês, reelaboraram algumas tradições e colocaram na Bíblia, explicando-a de um ponto de vista para nós melhor, que é o ponto de vista do monoteísmo. Vou citar algum exemplo para que você não fique sem entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, nós temos os mandamentos de Moisés, que se encontram ali no Deuteronômio e em outras partes do Pentateuco. Nós temos o conto do dilúvio. Porém, quero dizer para você que o conto do dilúvio não foi registrado pela primeira vez na Bíblia. Nós temos contos do dilúvio mais antigos que o que está na Bíblia. Ou seja, havia uma tradição sobre o dilúvio, atribuindo aos deuses da natureza poder para realizar aquele evento. Porém, a Bíblia também toma essa tradição. Israel também vê a necessidade de explicar à sua congregação, digamos assim, usando um exemplo básico, o que foi o dilúvio. E colocou essa história na perspectiva do monoteísmo, mostrando que isso aconteceu porque Deus se irou com o pecado da humanidade e a destruiu com o dilúvio, com a água, com o enchente, poupando sim, por causa da sua misericórdia, outro princípio que está na visão da divindade de Israel, a misericórdia que sempre privilegia, que sempre protege o justo. Então, com esta narrativa traduzida para a cultura israelita do monoteísmo, nós vemos que a divindade não está na chuva, no trovão, no sol, no terremoto, no vulcão. A divindade está acima de tudo isso. É invisível, mas coordena, tem poder para fazer com que todas as coisas aconteçam com a sua mão invisível. O que mais está por trás dessa história, traduzida segundo a Bíblia no conto do dilúvio de Noé? Está por trás o fato do caráter da santidade divina. Isto aconteceu, ou esse tipo de coisa acontece, porque Deus se ira contra o pecado da humanidade, contra as escolhas que nós fazemos. E as escolhas que nós fazemos
é aquilo que nos destrói. Não sabemos se estamos diante de um mandamento, você errou, portanto vou te destruir, ou se nós estamos diante de um alerta. Isso vai dar errado, e eu estou te alertando que isto vai te destruir. Estava falando algumas lives atrás sobre o momento que estamos vivendo da pandemia. Estamos vivendo uma pandemia. E já houve algumas, e haverá outras. Segundo a Bíblia, vamos ser extintos por pandemias. Mas preste atenção, queridos. Há grande possibilidade deste vírus ter sido criado em laboratório. Seja por que motivo for, e seja onde for. E sabemos que neste momento há nações criando vírus para fazer guerras biológicas. E corremos o risco de cumprir as profecias bíblicas com as nossas próprias mãos por causa do nosso próprio egoísmo. Nós estamos vendo isso aqui no Brasil. Todo mundo está discutindo o poder daqui, o poder dali, se fica, se sai, quem fica, quem cai, quem manda, quem recebe, quem guarda o dinheiro. E ninguém está prestando atenção nas necessidades da população exatamente. Não se está preocupado em resolver o problema da doença. Está preocupado em angariar e garantir projetos políticos. O ser humano está criando vírus para guerras biológicas e vai destruir-se a si mesmo, cumprindo, por causa do seu egoísmo, por causa do seu narcisismo, por causa do seu orgulho, cumprir as profecias e as maldições imprecadas na Bíblia. Não poderemos culpar a Deus por estas coisas, não é verdade? Então, o que está acontecendo? O ser humano, diante destas situações, buscando suas respostas, ele precisa entender por que dessas coisas. E eu vejo na Bíblia o esforço dos escritores, dos sacerdotes de Israel, procurando explicar grandes eventos como estes, que já eram conhecidos na sua época. Os próprios mandamentos de Moisés. E eu já ouvia várias vezes essa pergunta. Antes de Moisés escrever, porque Moisés escreveu, se Moisés escreveu, foi mais ou menos em 1600, 1400 a.C., portanto nós teríamos aqui de Moisés até nós 3.000, 3.500 anos de história. Se Moisés foi o primeiro a registrar os 10 mandamentos, então não havia conhecimento dos mandamentos antes? Havia, queridos. O ser humano já tinha no seu coração a ética do conhecimento das coisas divinas. Então precisamos entender que o ser humano já discernia as coisas. Você pode falar assim, que as leis de Deus entraram para o coração humano depois de Jesus Cristo, como está em Hebreus, ou como se diz lá nos profetas, Joel, por exemplo, escreverei as minhas leis nos seus corações. Ora, esse escrever as leis nos corações do ser humano pode ter acontecido depois de Moisés, porque era o mandamento, o tempo do mandamento, mas até Moisés era a graça que veio sobre Abraão. E na graça, o ser humano tem a ética dentro do seu coração. Em Cristo, quando nos convertemos, recebemos de volta o espírito da ética do Espírito Santo em nossos corações, os mandamentos inscritos em nossos corações, que nos levam a um comportamento adequado em relação aos mandamentos, e essa é a experiência de todos aqueles que creem, que se convertem verdadeiramente. Mas será que não havia conhecimento das leis divinas? Quero dizer para você que a descoberta do Código de Hammurabi, Hammurabi foi um rei da Babilônia antiga, da primeira Babilônia. O que tinha lá? Nós temos hoje, até hoje, nós temos uma peça arqueológica chamada a Pedra de Hammurabi, que está no museu, que estava no museu do Iraque até surgir a Guerra do Golfo. Não sabemos agora como está isso, pelo menos não estou informado, mas a Pedra de Hammurabi era uma pedra de 4 faces, cônica, onde estavam escritas as leis do rei Hammurabi, da antiga Babilônia. Nesses artigos e nessas leis de Hammurabi, que são 1000 anos anteriores a Moisés, estão muitas das leis que estão na Bíblia. Isto, para mim, não significa que a Bíblia tem menos valor. Muito pelo contrário. Significa que aquilo que veio para a Bíblia já era conhecida na história da humanidade em algum momento. Ou seja, nós temos dentro de nós uma consciência natural da ética necessária para viver bem, para nos relacionarmos com o próximo e até mesmo, através dessas relações equilibradas com o próximo, fazer a vontade do Criador, do Ser Divino. Então perceba que nós não somos desculpáveis da nossa responsabilidade. Nós não somos mais crianças espirituais. A humanidade está madura para dever cumprir os mandamentos. E é justamente quando se encontra no tempo de cumprir os mandamentos e não se o faz, vem a tragédia, vem o fim. Porque assim, temos conhecimento, então somos devedores.
A humanidade deveria estar madura para isso. Os tempos já são plenos. Já há uma consciência humana e reportada e escrita nos códigos de direitos humanos que nós temos por aí. Porém, não há uma disposição natural do ser humano de obedecer a esses códigos. Então, por aí, nós vamos vendo, nós vamos notando que a consciência das coisas divinas é um fator humano importantíssimo. E quando nós chegamos nos mandamentos bíblicos, na forma como a Bíblia constrói a história, disse aqui a você algumas semanas atrás, que talvez estejamos diante, por exemplo, de uma narrativa, chamada narrativa bíblica, que se apropria de tradições de outros povos, as reelabora, as coloca na Bíblia para conhecimento de uma nação e depois para o conhecimento do mundo, o que pode fazer você pensar que talvez a Bíblia não seja tão verdadeira assim, mas eu quero dizer para você, queridos, que a narrativa bíblica, da forma como ela está construída, ainda que possamos dizer, a história de Adão não é verdadeiramente uma história, não aconteceu daquele jeito, não houve um homem primeiro chamado Adão. Talvez não tenha havido mesmo, talvez a narrativa de Adão seja uma parábola. Jesus contou parábolas. Lembram-se da parábola do rico e Lázaro, que morreu e foi para o seio de Abraão, ou seja, para o céu? Lá nós temos uma parábola. Quem disse que realmente houve um pobre chamado Lázaro, que morreu e foi para o seio de Abraão, e o rico que foi para o Hades, para o inferno, para o fogo, e lá do Hades esse rico dizia, olha, vamos falar para os meus irmãos, para que eles creiam, e houve todo ali um diálogo. Aquilo era uma parábola, era um conto para explicar uma verdade espiritual. A história de Adão e Eva pode ser que seja essa, mas você leia a história de Adão e Eva e veja quantas vezes na vida você foi confrontado com o seu erro e escondeu-se. Quantas vezes você foi confrontado com a sua culpa e mentiu e negou-se? Quantas vezes você foi à igreja, à missa, depois de 4 dias de carnaval, na quarta-feira de cinzas, confessar o seu pecado com a maior falta de vergonha, né, na cara, passando peroba? Olha só que interessante. Todos os anos tem carnaval, todos os anos as mesmas pessoas pulam 4 dias de carnaval, cheiram, fumam, bebem, fazem todo tipo de maldade, perversidade, e na quarta-feira de cinzas vão lá pedir perdão, fazendo uma confissão fajuta e já pensando no carnaval do ano que vem. Isso é muito humano, isso é muito de Adão. Fazemos coisas das quais temos dor de consciência, então vamos procurar, como diz a Bíblia, nos cobrir de uma roupa feita de folhas de figueira, como fez Adão. Fez para si roupas de folhas, tentando esconder a sua nudez. Ora, temos que entender que Adão não estava preocupado em estar nu, fisicamente. Como os índios que estão por aí, espalhados por toda a terra, nunca estiveram muito envergonhados de andarem nus ou seminus entre suas tribos. E nem mesmo de se apresentar a outras culturas, não é, que chegaram aqui com suas roupas europeias. A questão não é nudez física, a questão não é ervas daninhas produzidas pelo solo, como está ali em Gênesis capítulo 3, quando Deus diz, por tua culpa maldita é toda a terra, Adão, e a terra te produzirá espinhos, abrolhos e ervas daninhas. Não podemos dizer que a terra está falando, que a Bíblia está falando só de mato, só realmente de coisas verdes da terra. Aquilo são símbolos, não é? Ervas daninhas, espinhos, abrolhos, são as dificuldades da vida. Ganhar dinheiro se tornou uma coisa difícil, trabalhar e tirar o sustento do solo se tornou uma coisa sofrida. Isso são as dificuldades da vida, os relacionamentos humanos. Pela primeira vez Adão diz, não, Senhor, eu não fiz o erro, quem fez foi a mulher que tu me destes. Ou seja, Adão já acusou Deus e a sua mulher, e houve ali a primeira inimizade. Quando Deus fala com Adão, com Eva, Eva culpa uma criatura. Não, foi a serpente que o Senhor criou. Então, nós nos vingamos de Deus. Nós nos voltamos contra Ele quando somos confrontados com o mal. Quando nossos pais ou alguma autoridade nos dizem, você errou, você está comendo demais. Quando o médico diz, você fumou muito e por isso você está doendo, nós ficamos bravos, nós procuramos outro médico, nós reclamamos da realidade. Na verdade, nós nunca gostamos, não aceitamos a acusação. Mas a Bíblia nos acusa. A Bíblia nos mostra que nós já estivemos no lugar de Adão. Já comemos alguma coisa proibida. E já nos escondemos através de argumentos religiosos, vestindo-nos
com folhas, como se aquilo pudesse realmente tampar a nossa nudez. E também já nos escondemos por entre as árvores do jardim e culpamos os outros por nossos erros, males, pecados e até a Deus por nossos infortúnios. Você é uma espécie de Adão, de Eva. Nós somos assim. Nós estamos na história de Adão e Eva. Embora talvez não tenha existido um Adão especificamente, Adão da Silva, com um registro em cartório, há 5.000 anos, 10.000 anos atrás, você teria feito a mesma coisa se estivesse lá. Portanto, a história de Adão, no livro de Gênesis 1, 2 e 3, é muito verdadeira em relação a todo ser humano, pois todo ser humano faz as mesmas coisas que Adão fez ali. Preste atenção nisso para você entender que aqueles seres estavam procurando respostas para o seu infortúnio, para o infortúnio da vida, e criaram suas religiões. Adão criou a sua religião de folhas de figueiras. O próximo passo, Deus disse para Adão: farei para você roupas para cobrir a sua nudez. Diz o final do livro de Gênesis capítulo 3, que Deus fez uma roupa de pele de animal para cobrir a nudez de Adão. Ou seja, algo teve que morrer por causa da culpa. Este é o temor do ser humano, ter que morrer por causa da sua culpa. Não morrer da carne, não morrer do corpo. Sabemos que muitas pessoas, quando chegam aos seus 90, 100 anos, procuram a morte, elas querem morrer. Este não é o problema da humanidade. Jesus não estava com medo de morrer na cruz, mas há um temor maior, que é a morte depois da morte. O que será a morte ou a vida depois da morte? Depois desta morte, depois deste corpo, depois dessa vida material limitante, o que será da minha eternidade? O que será da minha espiritualidade? Será de morte ou será de vida? Nós temos essa noção, temos essa suspeita, temos esse sentimento de possibilidades e precisamos de respostas para elas. Daí surgem as religiões. Porém, quero apresentar a você hoje o tema da nossa próxima live. A religião bíblica é uma proposta de Jeová que veio em tua direção para tua salvação. Ele fez roupas de pele de animal para redimir Adão da sua culpa. Jeová, o Criador, tomou das suas criaturas um ser, o sacrificou, derramou seu sangue para a salvação de Adão. Isso sim cobriu a nudez de Adão. Pense comigo. A nudez só pode ser coberta por um ato divino. Portanto, a religião que salva tem que vir dos céus. Tem que vir da providência divina e não do esforço humano. Não das soluções terrenas. Nós erramos contra ele e ele nos propôs o caminho da reconciliação. Esta tem que ser a verdadeira religião. Uma provisão divina para você, para mim e para toda a humanidade. Esteja conosco nas próximas lives. Vamos falar sobre esse tema, vamos falar sobre a construção da fé bíblica, vamos trazer aqui questões, vamos ouvir suas questões. Gostaríamos que você nos perguntasse, que você nos escrevesse. Podemos apresentar aqui suas questões na próxima live e vamos debater esse assunto. Foi um prazer falar com você. Inscreva-nos, siga-nos no canal Shalom Leamin, no Facebook, no Instagram, no YouTube, desculpe. Também siga-nos no Facebook, na minha página, Eliezer Serra Braga. Siga nossos cursos, acompanhe-nos e nós vamos conversando sobre essas coisas. Sábado estaremos de volta. Sábado, 16 horas e quartas-feiras, 18h30. Até logo.